mundo sabe que a Ambev conta com um time de primeira para realizar suas tarefas e garantir que o produto chegue ao consumidor da melhor maneira possível. Mas imprevistos podem acontecer. Uma das tarefas mais importantes do nosso time é lidar com esses imprevistos, por meio de processos que verificam e planejam ações para melhorar sempre. Devoluções de carga fechada, tempo elevado de atendimento das carretas da puxada, jornada líquida acima de 13 horas e cancelamento de cargas são alguns exemplos de anomalias que você pode encontrar no seu dia a dia. Por isso, nosso time precisa entender e aprender a identificar a causa raiz da anomalia e atuar para que ela não ocorra novamente. Hoje, vamos apresentar uma ferramenta do DPO que nos ajuda a garantir a melhoria contínua através da tratativa dessas anomalias. Dentro do pilar Gestão, no bloco Revisão da Rotina, temos o relato de anomalia. Esta ferramenta deve ser utilizada quando um IC/IV sustentável não atinge os resultados esperados. O relato de anomalia procura reduzir as anomalias que impactam significativamente os resultados, executando contramedidas e eliminando as causas fundamentais. Em outras palavras, ele faz com que todos entendam o porquê de uma anomalia ter ocorrido e, através de um plano de ação, possam eliminar a causa para que ela não volte a acontecer. Além disso, a utilização dessa ferramenta desenvolve a equipe na habilidade de resolver problemas de uma maneira organizada. O relato de anomalia faz com que os colaboradores façam o exercício dos 5 porquês para entender a causa raiz de uma anomalia no processo. Com isso em mente, é possível gerar uma ação corretiva imediata. E isso cria a necessidade de revisão ou criação de novos padrões operacionais, unindo o time para tratar e resolver anomalias. Então, para saber como utilizar o relato de anomalia, precisamos entender o processo desde o início. Primeiramente, devemos escolher um indicador em que a ferramenta possa ser aplicada. Lembre-se de que ela é válida para um indicador sustentável, no qual a anomalia impacta o resultado. Escolhido o IC/IV, é hora de definir um gatilho, que é o nível aceitável de desvio de um determinado IC/IV, acima do qual o problema deve ser analisado e tratado por meio de um relato. Os gatilhos devem ser estabelecidos com base nos resultados históricos, tendo em mente quantos relatos em média podem ser tratados em um dia. Vamos deixar bem claro que o gatilho não é a meta, e sim um valor que gere a quantidade de relatos que podem ser tratados. Assim, não podemos definir um gatilho que gere uma quantidade elevada de relatos, pois fica inviável tratar todos eles ou garantir a execução das ações definidas. Vale lembrar também que o relato de anomalia deve ser utilizado para identificar e tratar os casos pontuais de anomalia, e não o processo como um todo. Veja como funciona a definição de um gatilho na prática. Entendemos que a devolução é um indicador sustentável em um CDD, mas temos algumas anomalias de devoluções altas durante o mês, que impactam o resultado e, por isso, devem ser tratadas. Podemos considerar a devolução de cada viagem do último mês, ou seja, a devolução de cada caminhão dia a dia. Em um CDD com 30 caminhões, durante 25 dias úteis, teremos 750 viagens. Com essa base, vamos identificar qual deve ser o gatilho para a devolução. Vamos determinar que conseguimos fazer e tratar um relato de anomalia por dia. Então, temos que definir um gatilho que gere apenas 25 relatos no mês. Sendo assim, qual porcentagem de devolução em uma viagem que vai gerar 25 viagens por mês para ser feito o relato? A análise pode ser feita por um histograma ou com a classificação da base, do maior para o menor, e verificando a porcentagem que daria 25 relatos. Veja que o relato será feito sempre que o gatilho for ultrapassado. Nessa situação, se tivermos um caminhão que devolveu mais do que o previsto em uma viagem, o relato precisa ser feito, independente se o CDD bateu ou não a devolução no dia. Por isso, a importância do gatilho, pois uma vez fixado, todos conseguem entender o motivo de uma anomalia
e já sabem que se atingir o gatilho, devem fazer um relato. O gatilho deve ser constantemente redefinido para gerar a melhoria contínua no resultado. Lembre que essa ferramenta tem a finalidade de entender o que gerou a anomalia e resolver o problema. Uma vez que isso é feito, as anomalias são menores e com frequência menor. Por isso, a redefinição do gatilho. Com o gatilho definido e sabendo que sempre que tivermos um caso que atingiu esse número, devemos fazer um relato de anomalia. Vamos usar um relato para entender como ele funciona. Baseado no mês anterior, definimos um gatilho de 15% de devolução. Imagine que um caminhão voltou com 17% em um dia. Automaticamente, o analista de rota deve fazer o relato de anomalia dessa viagem. Preenchemos as informações da área, nome e data. No campo descrição da anomalia, colocamos que o caminhão voltou com 17% de devolução no dia. No efeito da anomalia, colocamos nível de serviço. Já em ação corretiva para eliminação da anomalia, devemos colocar o que foi feito no momento da anomalia para resolver. Nesse caso, vamos dizer o que foi feito, mas que aqui não resolveu a anomalia. Na observação da operação, deve conter as informações adicionais de quem participou da atividade. Depois disso, seguimos para a análise da causa. Aqui devem ser questionados os 5 porquês, para entender a causa raiz do problema. Nessa situação que estamos apresentando, uma adega devolveu 4 pallets. E por quê? Porque o cliente estava sem vasilhame. Por que isso ocorreu? Porque o vendedor não verificou se o cliente teria vasilhame para receber. E por que o vendedor não conferiu? Porque o vendedor é novo e não sabia que isso fazia parte do processo de vendas. Por que ele não sabia? Porque o vendedor não teve integração. Pronto, gente. Chegamos à causa raiz. O vendedor não teve integração. Agora, a próxima etapa é verificar a padronização. Padrão de vendas está disponível? Sim. Padrão é aplicável? Sim. Ele está sendo cumprido pelo vendedor? Não. A causa da anomalia é conhecida? Sim. Nesse caso, o padrão é de tarefa crítica para o processo de vendas? Sim. O padrão necessita de atualização? Sim. Podemos incluir no padrão de integração que ninguém pode começar na função sem a assinatura do gerente da área confirmando que o funcionário passou por integração. Precisa de treino no padrão? Sim. A anomalia é crônica? Nesse caso, não. Após os 5 porquês e a confirmação do padrão, é hora de escrever o plano de ação para evitar que essa anomalia aconteça novamente. Para esse relato especificamente, vamos colocar que o vendedor precisa passar por integração, repassar o processo de vendas para os demais vendedores e atualizar o padrão com a observação da assinatura do gerente da área para início das atividades. Lembre-se também de colocar responsável e prazo. Assim garantimos que a ação seja feita. Por fim, o superior imediato deve assinar o relato após a conclusão das ações. Vale colocar essas informações no plano de ação geral do CDD, ligado a uma reunião de rotina, para que o follow da ação seja feito automaticamente. Aqui no CDD Guarulhos a gente está utilizando mais dentro da distribuição, o relógio de anomalia. Acho que o principal case de sucesso é o tracking, né? A gente tinha uma aderência ao tracking em torno de 70%, agora a gente já tem acima da casa de 80% e grande parte desse crescimento foi em virtude do relógio de anomalia. O gatilho do relógio de anomalia você tem que tomar muito cuidado, porque o relógio de anomalia acaba gerando um trabalho adicional e que precisa ser levado até o final do relato. Então, para isso a gente definiu que cada analista de rota precisava fazer um relato por dia. Como eu tenho 2 analistas de rota, eu poderia fazer 2 relatos por dia, né? Então eu tenho que buscar ao longo do mês algum nível de probabilidade que eu tenha 50 casos, considerando ali 25 dias no mês. Então, dentro disso, buscamos qual é a probabilidade disso acontecer e, a partir desse valor, a gente tira qual aderência ao track que a gente ia utilizar para isso. Eu acho que quando você passa a utilizar o relato de anomalia, você passa a buscar a causa real do problema. Por exemplo, quando a gente fala sobre o tracking, há muito você tenta saber se a aderência do motorista em cada um dos PDVs foi a correta dentro de um raio ou não. Só que quando você cai para dentro e faz o relato de anomalia, dos casos que são realmente a anomalia do problema, você descobre que às vezes o teu problema está no celular, que acabou a bateria ou que não foi carregado durante a noite. Então, literalmente, o relato de anomalia serve para você buscar um problema em particular, uma anomalia,
que retirando essa anomalia você faz o teu todo levantar. E a cada momento você vai gerando os novos relatos para que você busque novos problemas como esse. Então o grande ponto é buscar a causa raiz, buscar o grande foco da tua anomalia, né? A gente fez uma mudança de patamar bem grande, né? A gente saiu de um patamar de 70% para chegar próximo dos 90%, e realmente está impactando não somente no CDD Guarulhos, como em outras unidades também. Porque o relato de anomalia do CDD Guarulhos, o formato que a gente estava utilizando, está sendo utilizado também na regional SPC. E a gente teve uma melhora na regional de 50% para casa de 70%, e utilizando dessa forma. Saber utilizar na medida certa. A gente tem que tomar muito cuidado de não fazer 80 tipos de relatos de anomalia dentro do CDD. Você não tem braço para isso. Se você tem um time que você consegue fazer 2 relatos por dia, escolha bem um indicador e mate aquele indicador com esses 2 relatos por dia. A partir do momento que você levantou aquele indicador, escolhe um outro indicador e faz isso novamente. Não adianta você querer atacar em 5, 6, 7. Porque o relato de anomalia, ele é importante ser vivido do primeiro até o último momento. Ou seja, você fez o relato de anomalia e descobriu a causa raiz. Descobriu a causa raiz, você criou um plano de ação. Você tem que ir até o final do plano de ação. Não adianta você criar a ação e você não fazer o follow dela. Então é muito importante escolher bem, começar devagar e buscar ter resultados sólidos e sustentáveis com ele. Além de melhorar nossos resultados, a utilização do relato de anomalia é uma maneira de treinar nosso time na busca constante da causa raiz dos problemas através dos 5 porquês. Com a tratativa das anomalias, a tendência é termos menos dispersões de resultados, o que vai garantir a sustentabilidade das nossas operações. Utilizem sempre que possível essa nova ferramenta do DPO. Faça seu melhor e bom trabalho!